Bom dia. Eu estava a dizer que nós vamos continuar a homenagem a José Mariano Gago, porque já o facto de estarmos aqui todos reunidos já é uma homenagem. Neste auditório continua a homenagem e depois das palavras do Alberto Melo, já nesse sentido. Portanto, eu penso que a melhor homenagem que se pode fazer a Mariano Gago é continuar a recolha, fazer uma pesquisa dos contributos que ele próprio deu para a educação permanente. Assim vamos tornar o seu trabalho ativo e vamos continuá-lo. Nós falamos sempre muito do Mariano Gago em relação à ciência e toda a gente tem que reconhecer que a ciência neste país seria diferente se não fosse o grande salto que o Zé Mariano permitiu dar. Falamos no ensino superior, também resolveu muitos problemas e já voltarei a falar nele. Mas sobre o seu papel na educação permanente não se fala, quer dizer, é pouco conhecido. Penso que se calhar é a primeira vez que nós estamos a dizer publicamente que José Mariano Gago teve um papel importantíssimo na educação permanente. Eu conheci muito de perto o José Mariano e eu costumava pensar, não sei se isto em termos filosóficos está bem, que a sua maneira de proceder nas relações pessoais era um bocado socrática. Na sua perspectiva da maiêutica, que significa dar à luz, parir o conhecimento. E dizia que Sócrates dizia que tinha duas etapas, esse parto. A primeira levava o interlocutor a duvidar do seu próprio saber sobre determinado assunto, revelando as contradições presentes em sua atual forma de pensar, normalmente baseadas em valores e preconceitos sociais, e na segunda levava o interlocutor a vislumbrar novos conceitos, novas opiniões sobre o assunto em pausa, estimulando-o a pensar por si mesmo, a dar resposta. Eu lembro-me de uma vez que estávamos na Serra de Sintra, às 6 da manhã, à espera de uma caminhonete para Lisboa, e tínhamos uma laranja. E a laranja era castanha, à luz da lua. Porquê que a laranja era castanha à luz da lua? E foi uma troca toda com esta metodologia, digamos assim, que eu consegui minimamente perceber. Eu que não sou de física, e como já disse numa vez no artigo no Jornal de Educação, que não sei física e tenho muita pena, que já me fez muita falta na vida, e eu fui percebendo com estas perguntas e respostas porque é que a laranja era castanha à luz da lua. Desafio-vos a irem saber. E a outra, ele dizia que realmente nós tínhamos que... a ciência para mim era uma religião. Porque eu não era capaz de justificar a maior parte das coisas, eram dogmas. E então desafiou-me a dizer porque a teoria heliocêntrica, porque é que eu sou capaz de afirmar que é a Terra que gira à volta do Sol e não o contrário, sem utilizar a fotografia de avião e outras coisas assim. E, portanto, eu tinha que ser capaz de pensar. Portanto, isto, a mim, que estava próximo, era com todos que estavam próximos. Portanto, íamos aprendendo nestas conversas com o Zé Mariano. Eu penso que, portanto, todo o trabalho em relação a esta atividade experimental da ciência, a Rosalia Vargas vai falar, com certeza, porque estamos aqui nesta casa, nesta obra, que levou, digamos, as crianças e os jovens de todo o país a meter mão na massa, a fazer a atividade experimental. Ele próprio dizia que realmente isto da atividade experimental deveria ser uma perspectiva de todo o sistema de ensino, nos primeiros anos, e não apenas na atividade experimental em ciências, que toda a experiência deveria ser, toda a aprendizagem das crianças deveria ser também na mesma linha de reflexão, de perceber, pesquisando, compreendendo, descobrindo. Mas passamos à educação de adultos. Quando estávamos em Paris, só uma outra história ainda, ele foi convidado para fazer parte dos exames do ensino básico e secundário dos adultos. Estávamos em 75, 74, 75. A partir de casa, o Zé Mariano foi levando uma pilha no bolso, apanhando uns lixitos do chão, achava eu, e chegou a fazer os exames de ciências dos adultos. Lembro-me que é uma jovem que estava lá e disse: olha, faz favor de descrever a eletrólise da água. E a menina dizia, a jovem, dizia, porque isto era de adulto já, dizia, arranja uma tina devidamente esterilizada. E o Zé Mariano: então, e se for uma tigela? Virou-se para nós: arranja-se uma tigela e sal. Pronto, foi-se buscar uma tigela, sal, e a menina
fez ali a eletrólise da água. No fim, ele dizia satisfeito. Aprendeu. Demorou 2 horas, mas aprendeu. Pronto. Portanto, e esta era a perspectiva mesmo de que a avaliação devia fazer parte do próprio processo pedagógico. As avaliações não deviam ser coisas à parte. Portanto, aqueles exames foram já um primeiro contexto de reflexão. Alguns destes adultos vieram ter connosco mais tarde, dizendo, mas nós agora aqui em Paris não temos nenhuma alternativa para aprender, para continuar a estudar, nós queremos continuar a aprender mais. Foi um bocado engraçado a perspectiva já embrionária das novas oportunidades. Nós aprendemos tanto já na vida, queremos organizar este saber, queremos... E o Zé Mariano disse, olha, a culpa é nossa. Nossa? Então não fazemos nada? Então não podemos organizar com eles e fazer um contexto de criação de saberes. E foi assim que se criou um grupo, digamos, um coletivo, como ele dizia, que à noite se juntava na cidade universitária e para refletir sobre adultos. Primeiro começámos a pegar nos programas oficiais, mas era estúpido, não éramos obrigados, as pessoas não queriam fazer exames, mas mesmo assim começou-se por estudar a África, a América, Portugal e o algodão e a rota dos escravos, numa perspectiva interdisciplinar. Nós próprios tivemos que estudar a África pré-colonial, a civilização das clareiras, muitas coisas a que normalmente não se falava. E a seguir dissemos, não pode ser assim. E pronto, então o que é que vocês querem saber? Uma das senhoras que vinha à noite disse, olha, eu trabalho numa fábrica têxtil e eu gostava de saber tudo como é que funciona uma fábrica. Tudo como é que funciona uma fábrica. Mas o quê? Então começou-se a pensar nas disciplinas, em inglês. Ela queria saber ler os papéis que haviam sobre as mesas em inglês. Foi essas revistas que havia que se foi ler. Estudou-se as doenças da visão, que era um problema da têxtil. Estudou-se os panfletos da luta operária em Portugal, o que é que aqueles panfletos conseguiam comunicar ou não comunicar. E, portanto, foi todo um trabalho que está no livro A Educação Popular em Portugal, que a Ana Benavente e o Alberto Melo editaram. Portanto, posso dizer. Mas ele queria saber mais. Foi ler, sobretudo Freinet, a pedagogia institucional, também andou por Macarenco, mas Freinet e a pedagogia institucional interessou. Ele passou a ser um amigo do movimento da escola moderna, porque no movimento da escola moderna, em Portugal, se aprende com o tateamento experimental, como eles dizem. E realmente esse foi uma das suas atividades importantes, foi conhecer o movimento da escola moderna. Eu não sabia, ainda há dias, o ano passado, no seu encontro, quando lhe fizeram uma homenagem, a Manuela Castro Neves dizia, eu gostava tanto, ele de vez em quando ia lá à minha sala de aula, só para ver como eu estava a trabalhar com os meninos, o que é que eu estava a fazer com os meninos, ia perguntando coisas aos meninos. Portanto, acho que realmente esta perspectiva toda que nos interessa. 3 grandes mestres que ele também teve, claro, além de ser mestre nossos e de muitos outros. O Ettore Gelpi, da Unesco, que o Alberto conheceu bem. O Paulo Freire, com quem ele falou em Geneve algumas vezes. E, sobretudo, o Alberto Melo, que aqui já disse das conversas e cumplicidades que tinham neste projeto subversivo. Depois de Paris, fomos para Geneve. O Zé Mariano foi para o CERN, já vimos aqui nas coisas científicas, do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, e havia uma instituição, a Universidade Operária de Geneve, onde ele fez, digamos assim, este livro, que foi editado para a Direção-Geral de Educação de Adultos, já, penso eu, ali pelas mãos do Lucas Estevão, que foi realmente as fichas de trabalho que ele fazia com trabalhadores imigrantes à noite na Universidade Operária. E ele conta, em 1977 e 78, ao ritmo de 2, 3 vezes por semana, encontrávamos à noite, na Universidade Operária de Geneve, uma velha e modestíssima instituição, hoje instalada no andar às Acácias, depois da ponte sobre o Ave. Hoje, nesta data, já não é. A maioria vinha para aprender francês, o que não é fácil, quando se tem a vontade de ir para a cama, e quando nas obras quase só se fala italiano. Mas uns quantos queriam aprender mais. Aí nasceu, das 8h30 às 10 da noite, o que nós combinámos chamar, à falta de melhor, a cultura geral. Nós éramos quase sempre o Manel e o Zé Maria, o Ricardo, a Glória, a Fernanda, o António, a Delfina,
Eram todos os outros que vinham de vez em quando, era a Lucília e eu. Estas fichas que o leitor deve imaginar em folhas soltas de fotocópia, deste livro, foram escritas como ponto de partida para um trabalho coletivo e são, em muitos casos, o resultado de longas discussões onde a experiência de cada um de nós se enriqueceu com a experiência dos outros. O coração da cultura bate ao ritmo da prática humilde das bibliotecas de bairro, dos grupos de alfabetização, dos grupos corais, do teatro amador e dos pequenos cineclubes. Vive do sangue e do esforço de quem se junta e age, sem ficar à espera que alguém se resolva, talvez um dia, a mudar o mundo que nos diz respeito. Este livro nasceu de uma aventura assim, a vida dele será aquele que vocês quiserem. Portanto, esta perspectiva da educação de adultos que começou nestes anos, ainda na imigração, que ele trouxe depois para Portugal. Em Portugal, ele participou e gostava ainda, se me permitir, uma questão que hoje é bastante atual, que é a imigração. A reflexão do Mariano Gago sobre a imigração. Nós achamos muito mal que os nossos jovens tenham que emigrar, mas podemos ver pela positiva. E vamos ouvir o Zé Mariano. Emigrar tem uma diagonal, chama-se educação permanente. Na carteira, entre papéis, tenho uma nota de banco pequena, em tons de verde batido, parecida com as de 20 escudos novas, só que mais clara, nítida. Ao fundo, desenha-se a Baía do Sultanato de Omã, à entrada do Golfo Pérsico. As linhas do deserto, a linha do deserto comove. Desfaz um horizonte onde aprendi de povos nómades, pastores de vida agreste e esquiva aos poços de petróleo. Há florestas petrificadas no deserto, de onde vêm pedaços de madeira fóssil. O João é marceneiro, Rue de Faubourg Saint-Antoine. Emigrou aos 17 anos com o pai. Assalto, viagem horrível. Desde então trabalha em França, marcenaria fina, ébéniste, que aprendeu à sua conta. Conhece todas as casas de Paris. Às vezes tem contratos para as Arábias, Omã, Catar. Faz as madeiras maquetadas do palácio. Aprende inglês. Em setembro estava em Moscovo por 2 ou 3 meses, a acabar não sei que pavilhão estrangeiro. Estuda biologia, medicina, quer saber psicologia. Já sabes, o que eu queria era saber tudo, ri envergonhado. Agora só trabalha a meio tempo, além destes contratos para longe, assim tem tempo para ler, pensar. Esta diagonal de autoformação, de vida, que se constrói e se descobre, onde se cria educação permanente, vai de Barcelos a Paris, percorre o trilho cansado da imigração que abre e ilumina de espaços novos, claridades. É destas diagonais, onde emigrar é fonte de cidadania e transformação do olhar ensimismado, fechado, posto e sem inclinações, que aqui se fala em alguns traços breves. É um artigo que o Mariano Gago escreveu na última Raiz e Utopia. Nós estamos na associação, na APCEP, a pensar fazer um caderno com estes textos e se calhar com alguns testemunhos que nos permitam dar maior relevo às suas posições neste domínio. Eu agora ia pedir aos técnicos que me deixassem fazer um pedido à senhora Secretária de Estado da Ciência e Ensino Superior pela voz do Mariano Gago. Hoje nós temos os cursos pós-laboral, que é uma atividade importantíssima de educação de adultos, que foram muito maltratados nos últimos anos. E eu gostava de fazer aqui lobby, como por vezes fazia junto do Mariano Gago, para que realmente fosse importante. E não vale a pena eu dizer mais nada, penso que podemos ouvir o Mariano Gago. Precisamente quando cresce o desemprego, no ciclo económico, é precisamente a altura em que os ativos devem adquirir maiores qualificações para a reentrada no mercado de trabalho. Portanto, devemos ter um processo que é exatamente oposto ao do ciclo económico. Quando o ciclo económico é um ciclo económico decrescente, devemos ter um crescimento na área da educação e da formação profissional. O ponto fundamental relativamente ao ensino superior é, em primeiro lugar, alargar a base social do ensino superior, fazer com que famílias que nunca tiveram pessoas no ensino superior, que não tinham essa expectativa para os seus filhos, queiram que eles entrem no ensino superior.
e que entrem de acordo com as expectativas que existem. Muitas famílias acham que fazer um curso muito longo não está ao alcance das suas possibilidades, que não podem dispensar um dos seus filhos de começar a trabalhar. Mas hoje a diversificação das formações no ensino superior permite começar por formações mais curtas, permite fazer com que essas formações tenham continuidade, permite fazer com que as pessoas possam estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Mas para isso era preciso reorganizar as próprias instituições de ensino superior, fazer com que elas adotassem isso como sua missão.